Com a vitória por 3-2 de virada no Derby della Madonnina, o Milan manteve intacta a sua invencibilidade na Série A, diferentemente da Internazionale, que já sofreu seu segundo revés no campeonato. Bom, como não poderia deixar de ser, Milan e Internazionale protagonizaram um grande clássico no estádio San Siro, digno de um verdadeiro derby della Madonnina. E por incrível que pareça, os rossoneiros bateram os nerazzurris pela segunda vez consecutiva de virada pela Série A. Isso porque no último duelo realizado entre os dois gigantes de Milão pelo Calcio, o Milan também havia vencido a Inter após ter saído atrás do marcador. Na ocasião, o atacante francês Olivier Giroud marcou os 2 gols que selaram a vitória do Milan sobre a Inter por 2-1. Aliás, aquela vitória sobre a Inter foi crucial para que o Milan embalasse uma série de resultados positivos a partir da 24ª rodada da edição anterior da Série A e conquistasse o Scudetto italiano após 11 anos de jejum. Mas se Olivier Giroud foi o grande nome do último derby della Madonnina válido pela Série A, o mesmo não podemos dizer deste mais recente, tendo em vista que o grande destaque do clássico responde pelo nome de Rafael Leão, autor de 2 gols, sendo o primeiro e o terceiro do Milan na partida, e também autor de uma assistência, já que foi dele o passe para o tento marcado pelo atacante francês. No entanto, vale ressaltar que tivemos um jogo para lá de equilibrado no estádio San Siro, e isso fica evidente através do scout da partida, conforme você pode acompanhar aí na tela. A Internazionale foi quem abriu o marcador com Marcelo Brozovic aos 21 minutos da primeira etapa. Todavia, o Milan chegou ao empate com um gol de Rafael Leão aos 28 minutos, enquanto na segunda etapa, Giroud e Rafael Leão ampliaram a vantagem do Milan aos 9 e aos 15 minutos, respectivamente. Depois disso, Edin Dzeko ainda diminuiu a desvantagem dos nerazzurris aos 22 minutos, mas a Inter não conseguiu chegar ao empate e acabou caindo diante do Milan pela segunda vez seguida na Série A, algo que não acontecia há exatos 11 anos. Deste modo, o Milan segue invicto na atual temporada da Série A, somando 3 vitórias e 2 empates em 5 jogos disputados, contabilizando assim 11 de possíveis 15 pontos. A propósito, após o término do Derby della Madonnina, foi possível a gente escutar em alto e bom som o hit que vem contagiando os torcedores milanistas, o Pioli's on Fire, o que demonstra que treinador e torcida seguem em lua de mel, vivendo o melhor clima possível entre eles, ao contrário do que acontece no momento com Simone Inzaghi na Internazionale, tendo em vista que a Inter já sofreu a sua segunda derrota nas 5 primeiras rodadas da Série A, lembrando que no último final de semana os nerazzurris haviam perdido da Lazio por 3-1 na capital italiana. Assim, a Inter estacionou na tabela com 9 pontos em 5 jogos disputados, e como se tudo isso ainda não bastasse, os nerazzurris caíram no grupo da morte da Champions League ao lado de Barcelona, Bayern de Munique e Vitória Pilsen. Ademais, outro fato não menos relevante é que este foi o primeiro derby della Madonnina disputado pelo Milan sob a gestão da Red Bird Capital Partners, fundo norte-americano que adquiriu o rubro-negro de Milão junto a Elliott Management por 1,2 bilhão de euros. Inclusive, o novo proprietário do clube italiano, Jerry Cardinale, marcou presença no estádio San Siro e logo de cara já viu aí o Milan vencer ninguém menos do que a Inter de Milão. Por fim, a verdade é que o Milan deve comemorar e muito a conquista desses 3 pontos, e não apenas por se tratar em uma vitória no Derby della Madonnina,
mas também porque essa edição da Série A promete ser uma das mais equilibradas dos últimos anos, a julgar que temos diversos clubes aí capazes de brigar pelo Scudetto italiano. Os principais favoritos eu colocaria o Milan, a Inter, a Juventus e a Roma, que se reforçou muito bem nesta janela de transferências de meio de ano. Além deles, outras equipes merecem destaque, como são os casos do Napoli de Luciano Spalletti, da Atalanta de Gianpiero Gasperini e da Lazio de Maurício Sarri, que também tem totais condições aí de brigar na parte de cima da tabela, e sem contar com as equipes de Fiorentina e Torino, que certamente brigarão por vagas em torneios continentais na Série A. Aliás, isso explica por que alguns desses times inclusive já arrancaram pontos dos principais postulantes à conquista do título italiano nessa temporada, como por exemplo a Fiorentina, que empatou em 1-1 com a Juventus em Turim na rodada anterior da Série A. Na terceira rodada, por exemplo, a Lazio bateu a Internazionale por 3-1 em Roma, conforme eu citei anteriormente. Portanto, essa será uma tendência no campeonato, e embora a Série A não seja a liga tecnicamente mais forte do futebol europeu, ela é a que apresenta maior equilíbrio e poder de disputa entre os clubes participantes. Bom, e para finalizar, não esqueçamos que nesse meio de semana, tanto o Milan quanto o Internazionale estrearão na nova temporada da Champions League, visto que os rossoneiros visitarão o RB Salzburg na terça-feira, dia 6, à medida que os nerazzurris receberão o poderoso Bayern de Munique na quarta-feira, feriado de 7 de setembro aí no Brasil. Bom, então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Eu agradeço mais uma vez a sua atenção e peço a gentileza para que você deixe o seu like, inscreva-se em nosso canal e siga as nossas redes sociais. Através do site soccerblog.com.br você terá acesso a todos os links de nossas redes sociais e a todo o nosso conteúdo na internet. Um forte abraço, uma ótima semana de Champions League para você. Até a próxima e saudações!